Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paty Galiano e estamos iniciando hoje a nossa série de podcasts do Glo Business Center. Estamos com Marcela, com Laura e elas vão se apresentar. Bom dia, pessoal, eu sou a Marcela. Então, Marcela, o que você faz? Eu sou nail designer e sou empresária no ramo da beleza feminina. E você está aqui hoje? Estou aqui hoje para relatar minha experiência com as barras de Axe que a minha amiga Laura aplicou em mim. Maravilhoso. Então, vamos lá. E, Laura, então, conte para nós um pouco sobre você. Como você chegou até o Glo Business Center, porque é uma situação bem sui generis. Sim. Bom dia, pessoal, novamente. Me chamo Laura, sou terapeuta holística, além de ser advogada e empresária e sócia da minha amiga Marcela, que está aqui hoje para relatar como receptora, né, dessa ferramenta Barra de Axe, que é tão maravilhosa, que vem ajudando e beneficiando diversas pessoas, né? Então, falando como eu cheguei até aqui, até a Patrícia, primeiramente já agradeço por essa oportunidade, por estar aqui, né, relatando e dando meu depoimento como terapeuta e como receptora também, porque além de a gente ajudar as pessoas de certa forma, a gente também é beneficiada, né? Mas eu vim aqui na intenção, aqui no estúdio, nas salas que a Patrícia tem, né? Na intenção de alugar uma sala comercial para o ramo do direito com a minha sócia, a Lília. E papo vai, papo vem, nem lembro como a gente entrou nesse assunto da espiritualidade, né, Patrícia? E ela comentou que estava precisando de uma terapeuta para falar no podcast sobre a barra de Axis. E eu falei, nossa, eu sou a pessoa que você está procurando, né? Então, ali a gente agendou para a semana seguinte, né? A gente fazer o podcast e eu propus para ela também, ofereci fazer a aplicação de barras nela, né? Para que ela passasse por essa experiência e também relatasse aqui, né? E recebesse dessa faculdade, desse benefício que a barra de Axis traz para a humanidade, né? Enfim, para ajudar de alguma forma a vida dela. E estamos aqui hoje. E muito bem. Então, Laura, vamos lá. Você pode explicar muito? A barra de Axis não é uma terapia muito conhecida, né? A gente está ouvindo muito hoje sobre constelação e tudo, mas eu gostaria de saber de você o que é a barra de Axis? A barra de Axis nada mais é do que uma ferramenta de facilitação de vida, onde ela vem para retirar teus bloqueios, crenças limitantes, traumas, julgamentos, tirar você da posição de vítima, tirar você da posição do ego também. Então ali ela limpa as memórias impregnadas na sua mente, no subconsciente, que são aquelas figuras, imagens, coisas que você absorveu ali na mente quando você era criança, durante a fase adolescente, adulto também, bem quando você estava no útero de sua mãe durante a gestação e inclusive em vidas passadas também há quem diga. Então ali tem coisas que você não recorda e que podem estar de certa forma sendo um bloqueio na sua vida, tanto na área financeira, amorosa, mental, espiritual. Então são bloqueios ali que você não sabe por que a tua vida não está fluindo, mas são por causa desses implantes impregnados na mente, no seu subconsciente ali, que a barra de Axis vem para liberar o fluxo. Até a gente fala, né, que a barra de Axis ela serve como uma limpeza do seu HD interno. É como se você levasse seu celular para fazer uma limpeza na assistência, ou mesmo você limpar ali, né? Você precisa limpar a memória do seu celular para colocar coisas novas, aplicativos melhores, imagens melhores. Então a gente precisa apagar essas imagens, esses bloqueios, né? E colocar coisas novas, o que o universo tem a te oferecer para que você consiga fluir e tenha mais abundância de vida. Então a barra de Axis nada mais é do que uma ferramenta de facilitação. E eu achei interessante a tua pegada, porque todo mundo fala em reiki, né? E eu achei interessante a tua pegada quando você fez e fala sobre isso. Justamente que a barra de Axis faz essa limpeza no backup e daí você aplica o reiki logo em seguida. Como você descobriu isso? Isso é uma coisa só sua ou todo mundo que faz a barra de Axis faz isso também? Olha, eu não conheço outro terapeuta que faz essa junção das duas terapias, né? Eu
particularmente percebi que as duas terapias aplicadas de forma conjunta, assim, uma seguida da outra na mesma sessão, há uma expansão muito maior energética e de limpeza ali desses bloqueios, né? Que por consequência você vai ter um reflexo muito maior na sua vida, né? Você vai ter disposição e energia vital, espiritual e mental e percepção do que você deve mudar, as coisas que estão sendo alteradas, né? Então, assim, eu costumo aplicar primeiro a barra de Axis, em seguida o Reiki, né? E o Reiki, ele vem para depositar energia, né? Na energia vital, espiritual e mental. Então, assim, você leva o teu celular na assistência para fazer essa limpeza desse HD, do HD interno, né? E o Reiki, ele vem como se fosse a bateria do celular que se coloca na tomada para carregar. Então, os dois juntos ali é um boom de expansão em todos os sentidos. Na prática, o que é exatamente a barra? Porque eu tenho a experiência, mas eu gostaria que você passasse para as pessoas que estão assistindo também. Eu senti você, né, com o toque, com as mãos, você coloca aqui na nossa cabeça. Na prática, você pode explicar como funciona a barra de Axis? Na prática, ela funciona com toques de 32 pontos na cabeça. Tem que encostar na cabeça do ser ali que está sendo atendido, né? Então, ali eu vou tocando cada ponto, vou explicando na primeira sessão, né? O que cada ponto funciona, o que cada um representa, e a pessoa geralmente vai tendo percepções, sentindo, inclusive fisicamente, porque o corpo vai falando, né? Vai dando sinais de calor, Nós vimos frio, isso, né, Marcela? Pessoas que receberam, inclusive, foram uma das pessoas que eu apliquei que mais receberam e sentiram. E você vê, tem visões, cores, você enxerga calor, frio, dores, né? Então é o corpo se manifestando, porque o nosso corpo se manifesta de diversas formas. E, inclusive, também verbalizando, porque a gente acaba falando no meio da sessão, nossa, isso aqui. Eu falei, teu corpo acabou de verbalizar, né? Algo que você precisa cuidar e dar maior atenção, né? Mas a liberação e a fluidez, bem como a mudança de vida, ela vai acontecendo sozinho. Você percebe, mas só você deixar seguir e tirar o seu julgamento, sair da posição de vítima, bem como tirar o seu ego, que o universo vai tomar conta e você só segue o fluxo. E qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa, não tem restrição nenhuma, qualquer pessoa. Homem, mulher... Criança também? Criança, inclusive, crianças também. Tem diversos relatos que eu venho percebendo de outros terapeutas, eu aplico na minha filha também, né? Percebi também que ela tá mais calma, crianças que têm tem dificuldades com a aprendizagem, né? Como outras patologias também, percebi estudando, e inclusive na Luísa, na minha filha, que ela tem dormido melhor, o bruxismo que ela tinha já não arranja mais os dentes, tá mais calma também, era uma criança muito agitada. Pode ser também que ajude crianças que tenham dificuldade na aprendizagem, já falei, mas TDAH, como se fala? Ansiedade, né? Então, déficit de atenção, isso mesmo. Então, ajuda, sim, com certeza, e tem os benefícios mesmo com uma pessoa adulta, né? Numa fase e aproveitando isso que você falou, desses sintomas de TDAH e tudo, como você vê a questão da barra de Axis em relação à psicologia, às terapias tradicionais? Ao meu ponto de vista, eu penso que a barra de Axis, como sendo uma terapia holística, uma terapia alternativa, bem como o Reiki, que eu aplico, elas devem ser aliadas às demais terapias, né? São ferramentas, né? São ferramentas de facilitação. Isso não quer dizer que o paciente, que a pessoa que está recebendo, né, o receptor ali, ele não deve ter uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, inclusive que até, dependendo da situação do caso, até tratamento com remédios. Tem casos que sim, é necessário, e inclusive eu indico e sempre falo que deve ser aliado às demais terapias, né? Uma coisa não exclui a outra. Até porque a barra de Axis, como você falou, ela vai buscar, às vezes, o inconsciente, né? Isso, É como a hipnoterapia, todas aquelas coisas que, às vezes, a pessoa no psicólogo, a pessoa no psiquiatra, ela não tem essa consciência, né? Ou, às vezes, até esconde, né? Porque ela não tem vergonha daquilo que aconteceu. Sim, exatamente. É nesse sentido, então? Nesse sentido. Então, se a pessoa sente que precisa e
que deve haver algo a mais ali para autoconhecimento, até questão de saúde, a questão fisiológica, as situações que, né, o paciente realmente precisa de um tratamento médico, um acompanhamento com um psiquiatra, né? Então, eu sempre indico e acho, sim, e apoio as terapias se unirem, né, de uma forma beneficiada, da melhor forma, né? Show. É aí que entra o não julgamento, né? A partir do momento que você julga uma certa terapia, eu não vou tomar remédio. Não, aí você já está entrando no julgamento, aí você é um bloqueio energético, né? Então, você tem que tirar os julgamentos, ir atrás, pesquisar, sabe? E se abrir para todas as possibilidades, né? Para tudo que aquilo representa, para tudo aquilo significa, né? Porque qualquer coisa funciona desde que você esteja aberto, né? Aberto, porque às vezes a pessoa pode ir também no psicólogo e ficar anos no psicólogo, às vezes a pessoa pode fazer cursos, pode fazer as terapias, e se a pessoa não estiver aberta, não vai funcionar. Sim. Né? Claro que às vezes tem situações, na maioria dos casos, né, casos isolados também, que só a terapia, a barra de Axis é o suficiente. Tem outros casos que só a terapia feita através de um profissional, psicólogo, né, você indo lá, se consultando, é o suficiente para a pessoa. Então, vai de cada caso, né, de acordo com a história da pessoa. Então, você deve sim buscar, mas não descartar as outras possibilidades de tratamento, né? Certo. E quanto tempo demora cada sessão? A sessão gira em torno de 1 hora, 1 hora e meia, dependendo de cada caso. A primeira sessão comigo eu levo um pouquinho mais de tempo, porque eu vou explicando, né, o que é cada ponto, onde eu estou pegando, a gente vai trocando ideias, a pessoa vai, né, o receptor vai relatando o que está sentindo, né, e nas demais sessões eu gosto de deixar a pessoa relaxar, tranquila, sentir as emoções, né, então acaba sendo um pouquinho mais rápido, mas não necessariamente que todos vão ser mais rápidos, porque pode ser que eu sinta algum ponto que precisa ser mais trabalhado, então eu fico ali um pouquinho mais e acaba passando um pouquinho mais. Então, mas é na média de 1 hora, 1 hora e meia. Ah, perfeito. E quantas sessões, na tua opinião, são suficientes, né? Talvez seja de pessoa para pessoa também, mas quantas pessoas são... quantas sessões seriam suficientes para obter bons resultados? É subjetivo também, né? Cada pessoa deve sentir quantas sessões são necessárias, mas eu gosto de aplicar pelo menos 5 sessões. Eu acredito que 5 sessões são o suficiente, né? Para você ter uma percepção se realmente por ali já acaba, ou podemos continuar também mais algumas sessões. Mas isso vai depender de cada caso. Tem situações que 1, 2 sessões já é o suficiente, né? Mas eu acho que de uma forma mais completa, né? Até a pessoa ir sentindo, 5 sessões é bacana, assim, de fazer, que é bem benéfico. Legal. E de quanto em quanto tempo você sugere que, ou que seja, né, o padrão orientado, normal, orientado? Não tem tempo mínimo de uma sessão para outra, podendo ser feita todos os dias, mas eu gosto de dar uma pausa ali de 7 dias pelo menos, ali cada 5, 7 dias, pelo menos para a pessoa ter uma percepção de uma sessão para outra sobre as mudanças que a barra de Axis vem trazendo. Eu vou tendo um feedback, eu sempre vou acompanhando, né, a pessoa perguntando se está tudo bem, se teve algum insight. Eu também, às vezes, tenho algumas coisas que vêm na minha mente, eu acabo conversando com a pessoa e vendo se faz sentido para ela. E daí, na outra sessão, a gente vai trabalhando e evoluindo no que precisa ser trabalhado. Ah, perfeito. E quais são os sintomas? Será que vamos já começar com a Marcela para ela dizer quais são os sintomas, assim? O que foi essa experiência para você? Olha, porque você já fez as 5 sessões com ela, certo? Então tá. Você pode relatar para nós o que é essa ferramenta maravilhosa? A primeira sessão foi incrível, porque eu tive insights, tive visões, vi cores, tive memória de infância, chorei, foi uma loucura. A segunda sessão demorou mais ou menos 1 semana. Nessa semana minha vida virou de cabeça para baixo, tive problema com a minha família, problema com a minha mãe, problema com o marido, problema com o filho, doença e tudo mais. Falei, meu Deus do céu, veio para deixar minha vida de cabeça para baixo. Segunda sessão foi um pouquinho mais tranquila. Também continuou nessa semana, né, ela fez a sessão em mim, também começou a ficar conturbada e tudo mais, mas depois que as coisas começaram, né, nas próximas sessões começaram a se alinhar, começaram a fluir, mas é uma loucura como de início
tudo fica... Piora pra melhorar, né? Piora, catarse. É a catarse, né, que você falou. De cabeça para baixo, é como se fosse um expurgo, né? Você começa a aparecer os problemas, você começa a ver aonde que você está errando, no que né? Que aconteceu. Começa a ter uma expansão da consciência, Exatamente. né? De uma forma clara, você começa a ter perceber as coisas, né? Coisas que você não percebia, né? Coisas que você não percebia, exatamente. E o que você precisa... que é onde, né, mais, por exemplo, você precisa arrumar uma dor, é onde você mais vai se aproximar, sabe? Eu tenho muito bloqueio com a minha família. Tinha, né? Tinha, exatamente. Tanto que na primeira sessão, fui para minha infância, tive uma lembrança, assim, que foi muito marcante. Ai, que interessante. Que eu cheguei a chorar. E eu não entendi porque aquilo. E incrível que aconteceu isso. No dia seguinte, a minha mãe começou a ter problemas e ficar doente, precisar ir para o hospital e tudo mais. Eu precisei me aproximar dela. A gente precisava dessa aproximação. Talvez tudo isso veio para a gente se aproximar. E uma coisa incrível da barra de Axis, que assim, as coisas começam a tomar um rumo muito rápido. Muito rápido. É impressionante, é mágico até. É rápido mesmo. Você fica até assustado, assim, fala, meu Deus do céu, por que tá acontecendo isso realmente? O universo vai te colocando em situações e caminhos, né? Mas primeiro ele deixa difícil, mas é porque você tem que tomar rumo, você tem que dar o pontapé e você sair. Precisa olhar para aquilo, né? Olhar você tá fazendo uma limpeza daquelas traves emocionais, você precisa olhar para ela, para você poder ressignificar elas e você libertar para aquilo não ser mais seu. Então, acho que é por isso que ela chega nesses pontos que deixa tudo muito difícil para depois melhorar. E é fluido, assim. Quando começa a melhorar, as coisas começam a acontecer e você só é levado. Só se deixa se levar. Só deixa. Mas aí, para isso, você tem que sair do julgamento, da culpa. Eu tinha muito julgamento comigo. Muito. Me julgava muito por diversos motivos. E hoje eu não tenho julgamento nenhum. Eu me perdoei em todas as áreas da minha vida. E isso só depois que eu comecei a fazer as barras. Antes eu tinha esse julgamento e tudo mais, eu sabia que eu tinha que me perdoar, mas eu não tinha essa força. Acho que alguma coisa ali me prendia, sabe? É como você falou, né? Ele acaba destravando, né? Destravando, é uma destrava. Legal. E o que você falou pra gente ali de cura de quantas mil pessoas? Eu achei um número bem interessante. Fala pra nós e pro telespectador aí. Fala o que é essa cura, esse alcance. Essa ferramenta de facilitação, né? Quando a gente aplica em alguém, corre as barras, e esse ser é curado em alguma determinada área, alguma determinada patologia, automaticamente 350 mil pessoas são curadas também. Então, assim, não só você está sendo curado, mas bem como 350 mil pessoas ao seu redor, mais próximos, estão sendo curadas naquele ponto específico. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, é rápida, é mágica. Você, além de estar se curando, você vai curar outras pessoas também, porque tudo está interligado, tudo está emaranhado, tudo é energia, tudo é energia quântica, né? Então, assim, você não está sozinho, você não é um ser único, você está interligado com todos os seres, com o planeta Terra. Eu acho que até por isso que... Desculpa te interromper. Mas acho que até por isso que quando a gente faz as barras, a gente tem essa turbulência com a nossa família, com as pessoas próximas, porque a gente está fazendo uma cura, através de nós estamos curando eles também. Então, acho que é por isso que tudo fica... Você acaba se aproximando de pessoas, olha só, a gente se conheceu, né? Vim com um objetivo, mas olha, a gente se uniu porque a gente tá tudo interligado, emaranhado. Então, eu sendo terapeuta e querendo expandir nessa área, e você precisando de uma terapeuta, então a gente acabou se atraindo, porque tudo está interligado. Então, a gente se atraiu por um objetivo, mas a cura também acontece por causa dessa ligação energética que você tem com as pessoas e com os outros seres. E como eu tive o prazer, né? Eu falo agora diretamente a você. Eu tive o prazer de ganhar a primeira sessão da Laura, para que eu pudesse também fazer o meu depoimento aqui. E foi uma coisa muito interessante. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que aconteceu comigo, porque como a gente estava nesse processo assim de eu fazer a barra de Axis e trazer para vocês o meu sentimento, então nós fizemos a primeira terapia e eu fui verbalizando para ela tudo que eu
tudo que eu estava sentindo. E coincidentemente, né, Marcela, os nossos, eu acabei de te conhecer, né, mas os nossos relatos, eles coincidiram até na luz violeta, né, que foi uma coisa muito linda, né, e então, assim, eu queria dizer para você, já te falei, né, não vou entrar nos pormenores aqui, mas o que aconteceu comigo ontem e tudo que você comentou, que uma pessoa também pode verbalizar e trazer para você. Isso. O que é esse sentimento? Isso é um efeito da barra de Axis, né? Você pode explicar o que é? É porque, assim, quando a gente aplica a barra de Axis, corre as barras de Axis, bem como o corpo pode verbalizar, né? Pode se manifestar de diversas formas, sentindo calor, frio, sensação de dores, né? Cores. Vocês, inclusive, as duas foram uma das pacientes, né? Receptoras que mais tiveram sensações, foram mais sensitivas até hoje. E, inclusive, os relatos de vocês duas são parecidos, né? Ambas viram cores violetas, né? A Marcela se emocionou, sim, né? E tem outras pessoas também que têm outros relatos, mas você pode sentir os efeitos da barra não só através do corpo, como o universo vai te trazer através de pessoas. Você vai assistir um vídeo que você precisa assistir. Do nada apareceu um vídeo no YouTube lá, o que não é do nada, né? Vai ver um outdoor na rua. Então, você começa a perceber que está se repetindo alguma determinada imagem, uma frase, uma música, e você fala, opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso dar atenção. É aí, nesse momento, que você começa a fazer perguntas para o universo, que é aquelas perguntas que eu falo na primeira sessão ali, e que eu passo depois para vocês jogarem para o universo, né? Como posso melhorar? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Né? São aquelas frases para você sair da conclusão e para que o universo te traga de diversas formas o que precisa ser tratado, curado. Não que necessariamente você vai ter que fazer alguma coisa. É só para você enxergar o que está sendo curado e tratado e como que se fala? Descriado. Descriado. Ressignificado, né? Ressignificado, isso. Ressignificado. Então, ele só vai perguntar só para você entender o que está sendo alterado na sua vida, aquela mudança, né, de paradigma, ou aquele julgamento que você não deve mais ter. Sim. Então, o universo vai te trazer diversas formas, não só através do corpo, mas através de outras pessoas, vídeos, música. E há infinitas possibilidades que o universo vai te trazer e que você vai perceber. É verdade. Então, meninas, o que vocês transmitiriam para as pessoas que estão assistindo, elas acessarem esse conteúdo, se inspirarem nessa ferramenta, nesse primeiro podcast que nós estamos fazendo ali na nossa série. Vocês estão inaugurando a nossa série de podcasts, né? Então, assim, o que vocês deixariam de mensagem para essas pessoas sobre tudo isso que vocês sentiram, tudo isso, você como receptora, você como uma terapeuta, porque eu acho que assim, a gente está num momento na vida, no mundo, no universo, né? Por mais que a pessoa seja descrente, a gente está vendo que as pessoas estão procurando uma evolução na sua religião, na sua crença, né? Então, assim, o que você deixaria de mensagem para as pessoas? Vamos começar pela Marcela, né? Para que você finalize para nós, né? Mas, Marcela, o que você diria para as pessoas, assim, sobre tudo isso que você passou, essa experiência? De buscar, a busca, né? Eterna busca. A fazer da sua reforma íntima ou com a sua família, buscarem de certa forma alguma ajuda, né? Sim, não deixar de buscar, não deixar de ter fé, não deixar de tentar, porque tudo é válido. Essas ferramentas estão aí por algum propósito, por algum motivo. Eu sou prova viva de que isso é real, funciona. E que a busca tem que ser sempre constante e eterna. E eterna. E vai ser eterna, acho que até sempre, morrer, porque a gente não... Dizem que até para morrer a gente aprende, né? Até para morrer a gente aprende, né? Com certeza. Mas é isso, que o universo é maravilhoso, não existe prisão, não existe o errado e o certo, são coisas que a gente põe na nossa cabeça. Por exemplo, alguém que é muito religioso, muito dogmático, isso não é de Deus, isso não é certo. Eu acho que não existe isso. Eu acho que se está
fazendo bem pra você, se tá deixando teu coração leve, se não tá prejudicando outra pessoa, tudo é válido. Essa questão da leveza que você falou, né? Até eu falo, nem sei se eu comentei aqui agora, mas a barra de Axis vem para facilitar e para deixar a tua vida mais leve, né? Então eu digo assim sempre para os pacientes, para os receptores, né? Que quando você está sentindo que uma determinada pessoa, quando uma relação, trabalho, seja lá o que for, se isso daí tá te deixando pesado, né, algo não está certo, né? Então, se tá deixando mais leve, vai, flui, porque você tá no caminho, né? Então, a mensagem que eu posso dizer é que se você se sente pesado em alguma determinada área da vida, se você sente que você se culpa demais, tem julgamentos, ego, né? Se coloca em lugar de vítima, você sempre é vítima em determinadas situações, você não sabe por que aquela situação fica se repetindo, você muda de ambiente, muda de relacionamento, muda de pessoas e você sempre acaba sendo a vítima. Então, assim, te deixa pesado de certa forma. Então, né, se você tiver interesse, pode me procurar. Eu vou sanar todas as dúvidas. Mas também isso repetindo novamente, né, aliado sempre com outros tipos de terapias, né, o que você sentir à vontade, né, melhor. E se for a hora, né, estamos aqui para ajudar e facilitar. Sou apenas uma transmissora de energia, né, então estou aqui para contribuir também com a melhora de todo mundo. Muito obrigada, meninas. Eu estou vendo que nós começamos de pé direito essa série de... Sim, com certeza. Eu só tenho a agradecer o convite ao universo, a Marcela que está aqui comigo, meu abraço direito. Agradecer pela oportunidade de dar o meu relato. Desejo muito, muito sucesso para vocês duas que estão empreendendo hoje, né? Sim. Nossa, acabei de saber que faz 2 meses. 2 meses que a gente começou o negócio. Começaram o negócio, então... Foi incrível e está sendo incrível. E as cada dia expandindo muito rápido. Que legal. Então, desejo muito sucesso para vocês. Obrigada. E para você que nos assiste, estão aí embaixo aí na tela, tem todos os contatos nossos. Isso. Vocês fiquem à vontade, nos procurem, estaremos aqui. E até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada, Até mais. Até mais.